Sermão 28 para o domingo de Pentecostes, da conformidade com a vontade de Deus. Faço assim como meu Pai me ordenou. Jesus Cristo nos foi dado por Deus como Salvador e Mestre. Portanto, veio Ele à Terra mormente para nos ensinar, não somente com suas palavras, mas também com seu próprio exemplo, como devemos amar a Deus, nosso bem supremo. Por isso, como lemos no Evangelho deste dia, disse ele a seus discípulos, para que o mundo conheça que amo o Pai e que procedo conforme o que o Pai me mandou. Para mostrar ao mundo o amor que tenho pelo Pai, executarei todos os seus mandamentos. Em outro lugar disse ele, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Almas devotas, se amam a Deus e desejam tornar-se santas, devem buscar sua vontade e desejar o que Ele deseja. São Paulo nos diz que o amor divino é derramado em nossas almas por meio do Espírito Santo. A caridade de Deus é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se, pois, desejamos o dom do amor divino, devemos suplicar constantemente ao Espírito Santo nos faça conhecer e fazer a vontade de Deus. Imploremos continuamente sua luz para conhecer e sua força para cumprir a vontade divina. Muitos desejam amar a Deus, mas ao mesmo tempo desejam seguir sua própria vontade, não a dele. Portanto, mostrarei hoje, no primeiro ponto, que sua santificação consiste inteiramente na conformidade com a vontade de Deus. E no segundo mostrarei como e em que devemos, na prática, conformar-nos à divina vontade. Primeiro ponto. Nossa santificação consiste inteiramente na conformidade com a vontade de Deus. É certo que nossa salvação consiste em amar a Deus. Uma alma que não ama a Deus não está viva, mas morta. Aquele que não ama permanece na morte. A perfeição do amor consiste em conformar nossa vontade à vontade de Deus. E dá-nos a vida na sua benevolência. Tende caridade, que é o vínculo da perfeição. De acordo com o Areopagita, o principal efeito do amor é unir as vontades dos amantes para que tenham somente um coração e uma vontade. Portanto, todas as nossas obras, comunhões, orações, penitências e esmolas agradam a Deus na proporção de sua conformidade com a vontade divina. E se forem contrários à vontade de Deus, não são mais atos de virtude, mas defeitos que merecem castigo. Certo dia, enquanto pregava, foi dito a Jesus Cristo que sua mãe e seus irmãos o esperavam. Em resposta, disse ele, aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Por essas palavras, deu-nos ele a entender que reconheceu como amigos e parentes somente aqueles que cumprem a vontade de seu Pai. Os santos no céu amam a Deus perfeitamente. Em que, pergunto, consiste a perfeição do amor deles? Consiste em uma inteira conformidade com a vontade divina.
Por isso Jesus Cristo nos ensinou a orar pela graça de fazer a vontade de Deus na terra, como os santos fazem no céu. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. Por isso diz Santa Teresa que aqueles que praticam a oração devem procurar em todas as coisas conformar sua vontade à vontade de Deus. Nisso, acrescenta ela, consiste a mais alta perfeição. Quem o pratica da maneira mais perfeita receberá de Deus os maiores dons e fará o maior progresso na vida interior. A realização da vontade divina tem sido o único fim dos santos na prática de todas as virtudes. O beato Henrique Suso costumava dizer: prefiro ser o homem mais vil da terra com a vontade de Deus do que ser um serafim com minha própria vontade. Um perfeito ato de conformidade é suficiente para tornar santa uma pessoa. Eis que Cristo Jesus apareceu a São Paulo enquanto ele perseguia a igreja e o converteu. Que fez o santo? Ele nada mais fez do que oferecer a Deus sua vontade para que pudesse dela dispor como quisesse. Senhor, exclamou ele, que queres tu que eu faça? E instantaneamente declarou o Senhor a Ananias que Saulo era um vaso de eleição e apóstolo dos gentios. Este é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome diante das gentes. Aquele que dá sua vontade a Deus, dai a ele tudo o que tem. Aquele que se mortifica com jejuns e austeridades penitenciais, ou que dá esmola aos pobres por amor de Deus, dá a Deus uma parte de si mesmo e de seus bens. Mas aquele que dá a sua vontade a Deus, dá-lhe tudo e pode dizer: Senhor, tendo-te dado a minha vontade, não tenho mais nada para te dar, dei-te tudo. É o nosso coração, ou seja, a nossa vontade que Deus nos pede. Dá-me, ó filho meu, teu coração. Visto que então, diz o santo abade Nilo, nossa vontade é tão aceitável a Deus, devemos em nossas orações pedir-lhe a graça, não para que possamos fazer o que Ele quer, mas para que possamos fazer tudo o que Ele deseja que façamos. Todos conhecem esta verdade, que nossa santificação consiste em fazer a vontade de Deus, mas há alguma dificuldade em reduzi-lo à prática. Passemos, portanto, ao segundo ponto, no qual tenho a dizer muitas coisas de grande utilidade prática. Segundo ponto, como e em que devemos praticar a conformidade com a vontade de Deus. Para que possamos sentir a facilidade de fazer em todas as ocasiões a vontade divina, devemos de antemão oferecer-nos continuamente para abraçar em paz tudo o que Deus ordena ou quer. Tal era a prática do santo Davi. O meu coração, costumava ele dizer, ó Deus, o meu coração está preparado. O meu coração está preparado. E ele continuamente implorou ao Senhor para ensiná-lo a fazer sua divina vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade. Assim mereceu ele ser chamado homem segundo o coração de Deus. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. E por quê? Porque o santo rei estava sempre pronto para fazer o que Deus desejasse que ele fizesse. Santa Teresa se oferecia a Deus 50 vezes ao dia para que ele pudesse dispor dela como quisesse.
e declarava sua prontidão para abraçar a prosperidade ou a adversidade. A perfeição da nossa oblação consiste em oferecer-nos a Deus sem reservas. Todos estão preparados para se unirem à vontade divina na prosperidade. Mas a perfeição consiste em conformar-se a ela, mesmo na adversidade. Agradecer a Deus em todas as coisas que são agradáveis para nós é aceitável para Ele. Mas aceitar com alegria o que é repugnante às nossas inclinações é ainda mais agradável. Padre Ávila costumava dizer que um único bendito seja Deus na adversidade é melhor do que 6.000 ações de graças na prosperidade. Devemos conformar-nos com a vontade divina, não apenas nas desgraças que vêm diretamente de Deus, como doença, perda de propriedade, privação de amigos e parentes, mas também nas cruzes que nos vêm dos homens, mas indiretamente de Deus, como atos de justiças, difamações, calúnias, injúrias, toda sorte de perseguições. Mas pode-se perguntar, Deus deseja que outros cometam pecado, ferindo-nos em nossa propriedade e em nossa reputação? Ora não, Deus não deseja o pecado deles, mas deseja Ele que suportemos tal perda e tal humilhação. E deseja nos conformemos em todas essas ocasiões à sua divina vontade. Os bens e os males vêm de Deus. Todas as bênçãos, como riquezas e honras, e todos os infortúnios, como doenças e perseguições, vêm de Deus. Mas observe que a Escritura os chama males apenas porque nós, por falta de conformidade com a vontade de Deus, os consideramos como males e infortúnios. Mas, na realidade, se os aceitássemos das mãos de Deus com resignação cristã, deveriam ser bênçãos e não males. As joias que dão maior esplendor à coroa dos santos do céu são as tribulações que suportaram eles com paciência, como vindas das mãos do Senhor. Ao ouvir que os sabeus haviam levado todos os seus bois e jumentos, o santo Jó disse: "O Senhor o deu, o Senhor tirou." Não disse ele que o Senhor deu e que os sabeus haviam tirado, mas que o Senhor deu e que o Senhor havia tirado. E, portanto, louvou ele o Senhor, acreditando que tudo havia acontecido pela vontade divina. Como foi do agrado do Senhor, assim sucedeu. Bendito seja o nome do Senhor. Sendo atormentados com ganchos de ferro e tochas ardentes, os santos mártires Epiteto e Adão disseram: "Senhor, seja feita a tua vontade em nós." E suas derradeiras palavras foram: "Seja bendito, ó Deus eterno, por nos ter dado a graça de cumprir tua vontade." Nenhum acontecimento pode contristar o justo. Uma alma que ama a Deus não se perturba com nenhum infortúnio que lhe possa acontecer. Cesares relata que um certo monge que não realizou maiores austeridades do que seus companheiros realizou muitos milagres. Espantado com isso, o abade perguntou-lhe um dia quais eram as obras de piedade que ele praticava. Respondeu ele que era mais imperfeito do que os outros monges, mas que sua única preocupação era conformar-se à vontade divina. Esteve descontente, disse o abade, com a pessoa que nos feriu tão gravemente alguns dias atrás? Não, pai, respondeu o monge. Muito pelo contrário, agradeci a Deus por isso, porque sei que Ele faz ou permite todas as coisas para o nosso bem. A partir desta resposta, percebeu o abade a santidade do bom religioso.
devemos agir de maneira semelhante sob todas as cruzes que nos sobrevêm. Digamos sempre: assim é, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Senhor, isso te agrada, que seja feito. Quem assim age, desfruta daquela paz que os anjos anunciaram no nascimento de Cristo Jesus aos homens de boa vontade, isto é, àqueles cujas vontades estão unidas à vontade de Deus. Estes, como diz o apóstolo, desfrutam daquela paz que excede todos os prazeres sensíveis. A paz de Deus que está acima de todo o entendimento. Uma paz grande e sólida que não pode mudar. O homem santo persevera na sabedoria como o sol. O insensato, porém, muda como a lua. Ou seja, insensatos, os pecadores são mudados como a lua, que aumenta hoje e diminui amanhã. Hoje são vistos eles rindo de loucura e amanhã chorando de desespero. Hoje são humildes e mansos, amanhã orgulhosos e furiosos. Em uma palavra, mudam os pecadores com a prosperidade e a adversidade. Mas os justos são como o sol, sempre os mesmos, sempre serenos em tudo o que lhes acontece. Na parte inferior da alma, eles não podem deixar de sentir alguma dor pelos infortúnios que os atingem. Mas enquanto a vontade permanecer unida à vontade de Deus, nada poderá privá-los daquela alegria espiritual que não está sujeita às vicissitudes desta vida. E ninguém vos tirará a vossa alegria. Aquele que repousa na vontade divina é qual um homem colocado acima das nuvens. Vê ele o relâmpago, ouve o estrondo do trovão e a fúria da tempestade abaixo, mas ele não é ferido nem perturbado por eles. E como pode ele ser perturbado quando tudo o que ele deseja sempre acontece? Aquele que deseja apenas o que agrada a Deus sempre obtém tudo o que deseja, porque tudo o que lhe acontece é pela vontade de Deus. Salviano diz que os cristãos que estão resignados, se estão em uma condição de vida baixa, desejam ficar nesse estado. Se são pobres, desejam a pobreza, porque desejam tudo o que Deus deseja e, portanto, estão sempre contentes. Humile sunt, hoc volunt, pauperes sunt, paupertate delectantur, itaque beati dicendi sunt. Se vem frio ou calor, ou chuva ou vento, aquele que está unido à vontade de Deus diz: desejo este frio, este calor, esta chuva e este vento, porque Deus os quer. Se a perda de propriedade, perseguição, doença ou mesmo a morte vierem sobre ele, dirá: desejo esta perda, esta perseguição, esta enfermidade, desejo até a morte quando ela chegar, porque Deus quer. E como pode uma pessoa que procura agradar a Deus desfrutar de maior felicidade do que aquela que surge ao abraçar alegremente a cruz que Deus lhe envia e da convicção de que ao abraçá-la agrada a Deus no mais alto grau? Tão grande era a alegria que Santa Maria Madalena de Pazzi costumava sentir à mera menção da vontade de Deus, que ela caía em êxtase. Mas quão grande é a loucura daqueles que resistem à vontade divina, em vez de receber tribulações com paciência, se enfurecem e acusam Deus de tratá-los com injustiça e crueldade. Quizá eles esperem que, em consequência de sua oposição, o que Deus deseja não aconteça. Quem pode resistir à sua vontade? Homens miseráveis,
em vez de aliviar a cruz que Deus nos envia, torna-na ainda mais pesada e dolorosa. Quem me resistiu e ficou em paz? Sejamos resignados à vontade divina e assim tornaremos nossas cruzes leves e ganharemos grandes tesouros de méritos para a vida eterna. Ao nos enviar tribulações, pretende Deus tornar-nos santos, porquanto esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ele nos envia cruzes, não porque deseja o mal para nós, mas porque deseja nosso bem-estar e sabe que elas conduzem à nossa salvação. Todas as coisas concorrem para o bem. Mesmo os castigos que vêm do Senhor não são para a nossa destruição, mas para nosso bem e para a correção de nossas faltas. Creiamos que estes flagelos do Senhor nos vieram para nossa emenda e não para nossa perdição. Ama-nos Deus com tanta ternura que Ele não apenas deseja, mas é solícito quanto ao nosso bem-estar. O Senhor, diz Davi, tem cuidado de mim. Lancemo-nos, pois, sempre nas mãos de Deus, que tanto deseja e tão ansiosamente vela pela nossa salvação eterna, descarregando sobre Ele toda a vossa solicitude, porque Ele tem cuidado de vós. Aquele que durante a vida se lança nas mãos de Deus, levará uma vida feliz e terá uma morte santa. Quem morre resignado à vontade divina morre santo. Mas aqueles que não foram unidos à vontade divina durante a vida, não se conformarão a ela na morte e não serão salvos. A realização da vontade divina deve ser o único objeto de todos os nossos pensamentos durante o resto de nossos dias. Para este fim, devemos dirigir todas as nossas devoções, nossas meditações, comunhões, visitas ao Santíssimo Sacramento e todas as nossas orações. Devemos constantemente implorar a Deus, nos ensine e nos ajude a fazer a sua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade. Vamos ao mesmo tempo oferecer-nos para aceitar sem reservas o que quer que Ele ordene, dizendo com o apóstolo: ó Senhor, que queres tu que eu faça? Senhor, diga-me o que desejais que eu faça. Desejo fazer a vossa vontade, e em todas as coisas, sejam agradáveis ou dolorosas, tenhamos sempre em nossa boca aquela súplica do Pater Noster: seja feita a vossa vontade, fiat voluntas tua. Felizes nós, se vivermos e morrermos dizendo: seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Laus Deo Virginique Matri,